A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app e pela TVC, chegamos a mais um encontro do programa de entrevistas Essa Gente Grapiúna. Espaço de diálogo que quer colocar em evidência os talentos da nossa terra, as características identitárias de um povo, os traços mais marcantes de uma gente, da nossa gente, dessa gente grapiúna. E como você já sabe, todas as nossas entrevistas são precedidas por um tributo à palavra. Espaço poético, literário, protagonizado pelos artistas da nossa terra. Fique agora com o momento literário do Essa Gente Grapiúna. O santo me leva das paragens do Bendito aos pés do Padre Cícero. O santo me leva dos cativeiros aos palmares, das encruzas aos altares. O santo me leva. A luz, quando vindo de lúgubres lugares, o santo me leva do Vales da Dor ao caminho de Compostela. O santo me leva da treva ao fulgor, seguindo a chama da vida. O santo me leva do arco ao alvo, destino da seta. O santo me leva pelas palafitas, alagados e favelas. O santo me leva por entre os morros, becos e vielas. O santo me leva pelo som da capoeira, no molejo do passista e da passista da favela. O santo me leva do refúgio ao reparo, do desprezo ao amparo, de Xerém a Santo Amaro. O santo me leva. Antes o mal que me espreita, o santo me leva. O santo me leva. Rafael Gama. No programa de hoje, com um sentimento de profundo privilégio, me sentindo honrado, eu estou recebendo alguém que, desde 1958, povoou as nossas terras grapiúnas com arte, com um profundo compromisso com a nossa gente. E, depois de tanto tempo de estrada, tanto tempo de história, ele vem recebendo o reconhecimento que lhe é devido pelas suas contribuições, pela marca da generosidade de compartilhar sua sabedoria, e traz para a gente um frescor de esperança, porque a sua longevidade é traduzida pelas marcas que ele foi deixando ao longo desse tempo todo. Sem mais delongas, eu estou falando de alguém que, pelo nome de batismo, talvez você não conheça. Adalmiro Leôncio de Santana. Da Silva, errei. Até eu não errei. Mas eu estou falando de quem? Do mestre Sabará, doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Santa Cruz, membro da Academia Grapiúna de Letras, premiado no Troféu Jupará, premiado pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, mas premiado mais do que isso, pela vida, pela longevidade da sua história e por todos os discípulos e admiradores que ele deixou no caminho, porque já dizia um provérbio chinês, mestre Sabará, sempre fica um pouco de perfume na mão de quem semeia flores. Seja bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade de conversar conosco. Bom dia, Rafael, mas olha, é um prazerzão, eu digo prazerzão, dando essa força de expressão, porque aqui na TVI, eu considero até minha casa. Essa TV, eu tive a oportunidade de, em várias vezes, fazer programa de música, não é, com artistas da região. E hoje, muito especialmente hoje, nesse programa que tem um título maravilhoso, Essa Gente Grapiúna, e é natural que se diga realmente. É preciso que se fale que essa gente grapiúna é realmente uma gente grapiúna que tem cultura, que tem tudo que se possa pensar em relação à vida. Eis porque eu digo isso. Aqui está uma vida de 90 anos, que não se chega a 90 anos impunemente, não é? É verdade. E, então, todos esses anos que aqui estou fazendo esse trabalho, tenho produzido realmente frutos, não é? E nós vamos ver daqui para frente, nesse bate-papo, quanta gente de Itabuna está em vários países, não é? A partir desse trabalho
que eu me considero um facilitador. Eu não sou um professor, negócio de professor eu não gosto muito. Eu sou um facilitador e tenho realmente feito um trabalho que os frutos estão aí comprovando isso. Vamos começar pela cronologia, já que tem uma história bem interessante sobre o seu nascimento. O senhor é o carioca mais grapiúna que nós temos, mas dizem por aí que o senhor nasceu no Banco Central. Exato. Houve esse anúncio que nasci numa cidadezinha, num lugarzinho, um lugarejo, um município, né? Distrito de Ilhéus, não é? Ribeirão do Banco Central. Mas é porque em algumas entrevistas eu falei que vivia ali como criança na fazenda de cacau dos meus avós, e por isso acharam que eu não tinha nascido lá, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Vim para Ilhéus com 1 ano de idade, perdi os meus pais, criado pelos meus avós e os meus tios nessa fazenda. Mas a minha origem é lá do Rio de Janeiro. Mas eu me considero baiano. Mas tem também essa boemia, então, que vem do DNA carioca, né? Naturalmente, né? O carioca é aquele cara que todo mundo sabe que ele, muito especialmente na área da música, na área das artes, não é? Então é isso aí. Tá certo. E uma boa mistura, né? Você, telespectador que nos acompanha, da ginga e do molejo baiano, com essa malemolência também natural do carioca artista. E Sabará consegue fazer esse diálogo, né, entre as referências culturais de cada um dos povos. Aí o senhor chega aqui na nossa cidade, na nossa região, a partir de 1958, e vai trilhando sua história. Quando é que a arte entra na sua vida? Exatamente. Não, eu comecei já. Olha, eu tenho dito sempre que existem pessoas que não sabem dizer como começou. Ela sabe dizer que começou a fazer alguma coisa. No meu caso, eu comecei a fazer bateria, mas eu não tive professor, não tive aquele professor para me dar orientação como proceder. Eu vi um baterista tocando, fiquei impressionado e comecei a tocar, pedi uma canja, como se diz na gíria, e comecei a tocar. E daí cresci um pouco no instrumento, me preparei um pouco logo após para poder transmitir, não é, esse instrumento para outras pessoas, depois de algum tempo. E daí estou aqui hoje como um facilitador de bateria, mas isso é algo que já vem de dentro, não é? Se nasce às vezes com esse DNA e está no sangue a música, muito especialmente no baiano, não é, velho? Com certeza, com certeza. Mestre, quais foram, então, os momentos que o senhor considera que foram formando esse grande artista e esse facilitador que o senhor é? Esses momentos são... Você fez uma pergunta maravilhosa. Veja bem, claro que você sabe que estamos num país onde o autodidatismo manda, não é? Nós temos artistas maravilhosos que não têm nenhum conhecimento da teoria daquilo que faz, da música, não é? O teórico, o músico, seja ele pianista, guitarrista, ele apenas toca pelo talento que lhes, né, dispõe. E alguns deles até aplaudidos de pé pelo mundo inteiro, não é? Você sabe, as portas do Carnegie Hall nos Estados Unidos se abriram para o músico brasileiro, depois da Bossa Nova, com aquele evento daquele movimento, e inúmeros músicos que eu tive o prazer de conhecer depois, quando voltei ao Rio de Janeiro, que não sabia de música, mas que foram aplaudidos de pé pelo trabalho que apresentavam. Veja que loucura. Então, a partir daí, o que é que faz? Eu comecei a ouvir e ver também, porque você adquire e faz uma aquisição de conhecimento através da mecânica de alguém que passa para você, não é verdade? E eu comecei a ver grandes músicos, conheci grandes bateristas, Milton Banana, Edson Machado, Turquinho, Plínio de Almeida, muitos deles. Então, isso me deu uma visão maior de como proceder no instrumento. E graças a esses baluartes da música brasileira, da bateria brasileira, falando especificamente do meu instrumento, graças a eles, muita gente cresceu e o mundo não parou mais, não é? Não parou mais. O mundo baterístico está aí cada vez mais pujante, não é? É verdade. E aí, os seus discípulos aqui na cidade, na região, como é que estão essas pessoas posicionadas, inclusive, como o senhor mesmo disse, mundo afora? Mundo afora. Muitos músicos mundo afora. Veja, nós temos 6 países com músicos de Itabuna, conterrâneos nossos, que Itabuna às vezes nem sabe. Talvez você, através de um programa como essa Gente Grapiúna, possa colocar esses rapazes na vitrine, né? Na vitrine de Itabuna.
Olha, Itália tem Tadeu Oliveira, do bairro Pontalzinho. Né? Em Portugal tem Sábio Marinho, que é baterista. Na Inglaterra tem Cláudio Cron. Cláudio Cron já esteve conosco. Já esteve aqui, lá na Inglaterra. Falou do senhor. Exato, falou, exato. Eles reconhecem o trabalho que foi feito e sempre estão me passando informações e tal, e me dão uma consideração muito grande. Na França nós temos o Rui Ladilheus, que é um excelente baterista. Na Noruega tem um Bruno tocando, aliás, na Holanda, Bruno tocando, enfim, nós temos vários bateristas daqui da nossa região que o pessoal, muito especialmente o pessoal de agora, não está sabendo que eles estão atuando, né, e sendo sucesso lá fora. E por aqui, eu acho que quase todos os bateristas que você vê por aqui, pode ter certeza, se não passaram minhas aulas de bateria, mas pelo menos estiveram por perto, aprendendo alguma coisa. E as influências, as referências. Exato, isso aí já é influência, né? E eu acho que esse testemunho do mestre Sabará, você que nos acompanha, é um forte traço de que nós temos que ter reconhecimento do talento da nossa gente. Muitas vezes nós temos o olhar de que o gramado do vizinho é sempre mais verde, né? E uma síndrome, como Nelson Rodrigues já disse, que o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata, que o do outro é sempre melhor do que o nosso. Veja só, a partir da mediação, do facilitador, que é o mestre Sabará, o mundo recebe o talento dos bateristas brasileiros. Mestre, perguntando sobre o papel da bateria na música, qual é a diferença que a bateria faz num conjunto musical? A bateria, a diferença da bateria na música é que ela faz com que a música tenha uma pulsação, com que a música tenha um andamento, não é? Quando eu digo andamento, é a velocidade em que ela é executada e que ganha aquela coisa que você falou há pouco sobre o músico carioca e baiano. Tem aquele gingado, tem aquele molho, tem aquele balanço, não é? Que inclusive a música brasileira, os bateristas brasileiros são muito apreciados lá fora por essa capacidade de dar um sentido de uma limolência, um molho, como nós chamamos na gíria, não é? E isso é importante. Nós temos um baterista que é o Tiago Nogueira. Tiago Nogueira, em São Paulo, foi considerado o melhor baterista de 2007 em São Paulo, por uma revista, não me lembro o nome. Ele é um baterista que toca todos os gêneros. Imagine, ele começou a estudar e lá no nosso curso, mudando um pouco para dar um enfoque mais próprio do que eu quero dizer, os bateristas que por lá passam não se dão ao luxo de tocar um gênero. Eu quero tocar só rock. Não tem isso. Ele vai tocar rock, samba, baxixe, baião, bossa nova, samba, com a formação de repertório vai tocar porque é exatamente aí que vem a coisa do baterista brasileiro. Ele tem uma capacidade enorme de adquirir uma infinidade de ritmos, não é? De estilos, não é? de música, que isso dá ao baterista uma consciência estética diferenciada para qualquer ocasião. Verdade. Não é? Ele toca qualquer gênero. E o Tiago Nogueira, esse que está em São Paulo, tocando em várias bandas, ele estava acompanhando essa nova ministra da Cultura, a nossa Margarete Menezes. Ora, ele é um roqueiro, ele toca rock e toca muito bem. Rock, inclusive metal, como nós chamamos. Mas na hora de tocar axé, lá estava ele. Porque ele aprendeu exatamente vários gêneros, né? Essa função da bateria, ela dá exatamente essa dimensão, porque o baterista, não sei, muita gente não sabe que a bateria é um instrumento que mexe com o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo e potencializa o cognitivo. É incrível, é um instrumento dificílimo. A bateria ela é feita, a sua escrita, não é? O conteúdo teórico em um só pentagrama, 5 linhas. O piano toca em 2 pentagramas, toca clave de Fá na mão esquerda e a clave de Sol na direita. A bateria toca pé direito, pé esquerdo, mão direita e mão esquerda. Eu não sei se se pode construir essa frase. O baterista chega a ser quadridestro, não é? Mexe com 4 membros em tempos diferentes. Imagine o que isso significa para a independência. Eu acho que 90 anos, tranquilo, como eu estou fazendo todos esses exercícios, porque a bateria dá essa condição.
É preciso pensar nisso. É verdade, é verdade. Bateria, arte e longevidade. Longevidade, né? Nós pedimos ao mestre Sabará para preparar para a gente algumas imagens de momentos importantes e alguns exemplos do reconhecimento que ele foi adquirindo ao longo do tempo. Então vamos colocar algumas imagens aqui. Queria que nossa produção começasse pelas imagens da Academia de Grapiúna de Letras e pelo título de doutor honoris causa do mestre Sabará para a gente ver. Aí está o mestre Sabará sendo recepcionado na Agral com o presidente, meu amigo Samuel Matos, que aqui já esteve conosco, e o Paulo Lima lá no fundo. Então, 3 personalidades, a professora Josane, que também já esteve aqui conosco, 3 personalidades da arte, da cultura, uma personalidade muito forte da educação, que é a professora Josane. Então, o que representou essa chegada na Academia Grapiúna de Letras? Qual é o seu patrono, a cadeira que o senhor ocupa lá? Fala um pouco desse momento para a sua trajetória. Foi um momento, aliás, eu posso dizer que foi o meu melhor momento quando se refere ao reconhecimento da minha trajetória em Itabuna. O Rafael Matos, o Samuel Matos, o presidente da Agral, uma pessoa maravilhosa, não é? A Agral está muito bem representada na pessoa de Samuel Matos, e eu disse que nesse momento esse reconhecimento me traria certamente a ideia de alegria, muita alegria, pelo fato de que isso representa, sobremaneira, um desagravo a tantos artistas especiais que por aqui passaram, que só agora, através, muito especialmente de um programa como esse, de Gente Grapiúna, está sendo trazido à tela, não é? Está sendo mostrado, não é? Ao povo Grapiúna, ao povo brasileiro, naturalmente, não é? E pelas redes digitais para o mundo. Para o mundo, não é? Inclusive, não é? Então, esse momento foi importantíssimo. E eu fico muito grato por fazer parte desses confrades que aí estão, não é? Nessa academia literária, não é? Científica, que muito orgulha a nossa cidade e eu fico muito honrado com isso. E Itabuna é tão pujante, né, mestre, que tem tantas academias, e isso é bom. E uma não compete com a outra. Nós temos, olha, a Academia de Letras Jurídicas, a Academia de Medicina, a Academia Maçônica de Letras, a Agral, que é a Academia Grapiúna de Artes e Letras, e a Alita, que é a Academia de Letras de Itabuna. Veja, só aí são 5. São 5 aí. Se eu cometi o pecado de deixar alguma de fora, me perdoe, a gente fala em outro programa, né? Mas são pelo menos 5 conjuntos de pensadores, de intelectuais, de artistas que estão promovendo a arte na nossa cidade. Então, a sua chegada representa esse desagravo que o senhor falou e esse justo reconhecimento de um grande artista, de um grande talento que é o mestre Sabará. Vamos ver agora um outro grande reconhecimento que é num universo, inclusive, ainda mais duro de se entrar, que é a academia. Então, ali, Adalmiro Leôncio da Silva, mestre Sabará, recebendo o título das mãos do professor e meu confrade Alessandro Fernandes, de doutor honoris causa. Então, se juntando a Cocó do Lordão, Ciro de Matos, Rui do Carmo Povos e tantas outras personalidades boas. O que foi esse momento? Como é que o senhor se sentiu? E qual foi a mensagem que o senhor deixou lá? Esse momento, ele representa, e representou, quero dizer, ele representou o ápice de tudo isso que tem acontecido na minha vida, não é, no âmbito da arte em Itabuna. Tanto como pessoa, não é, e como artista, não é, da nossa cidade. Esse aí me parece que vai ser exatamente aquele momento em que nos deixa sobremaneira fora da caixa, não é? A gente fica... Foi um momento espetacular. O nosso magnífico reitor Alessandro Fernandes Santana, pessoa maravilhosa, que esteve também quando eu recebi o título da Academia de Artes, e falou sobre Sabará, não é? É uma pessoa espetacular, assim também como todo o conjunto de diretores, e, enfim, que representa aquela universidade, são pessoas ótimas, e tenho certeza absoluta de que eles, quando fizeram isso, não é, viram que Sabará mereceria, sobremaneira, Está ali o diploma agora na tela, mestre. Além da foto de vocês, está ali o diploma e desse justo reconhecimento. Então, nós estamos falando de imortalidade, da obra, do legado, da memória, daquilo que o senhor representa, que está gravado no DNA da cultura da nossa região.
Não à toa esse reconhecimento de uma comunidade acadêmica que é composta por mais de 1.000 pessoas. O corpo diretivo ele é reduzido, mas ali em termos de estudantes, tem muita gente, técnicos, servidores docentes, mais de 1.000 pessoas. E a Academia Grapiúna, nós falamos, quando nos tornamos acadêmicos, o senhor na Agrau, eu na Alita e tantas outras academias aqui presentes, nós falamos, aí o diploma da Agrau, nós falamos que a imortalidade não é do corpo físico, a imortalidade é da obra. Naturalmente, da naturalmente, memória, né? naturalmente. Não, o corpo físico pode ir, mas nós sabemos perfeitamente de que o significado da pessoa fica, não é? O que significou essa pessoa, não é? E ali eu vi uma coisa muito interessante, porque eu acho que nada na vida é por acaso. O senhor tem como patrono Dorival Caymmi. Dorival Caymmi. Eu tive o prazer de conhecê-lo quando em vida. Aquele artista, aquele músico, aquele compositor, aquele autor, aquele intérprete maravilhoso que falou muito bem as coisas da Bahia. Ele viveu muito tempo no Rio de Janeiro, como você sabe, não é? E conheci também a filha de Dorival Caymmi, não é? Naná Caymmi, não é? Aquela pessoa que a gente sente que o baiano é diferente quando se trata de música, não é? Me parece que ele tem mais... Parece que ele tem mais axé, não é? Já veio moldado. Bem moldado, não é? Então, eu fiquei muito honrado ao assumir a cadeira 21, não é? Do nosso grande Dorival Caymmi. Isso, para mim, também foi maravilhoso. E um artista que eu tive o prazer de conhecer de perto, não é assim? Mestre, nós temos um programa que infelizmente é limitado em termos de tempo para tanta história boa. Estamos chegando nesse quadrante final. Temos algumas perguntas, ainda temos algum tempo. E aí eu queria já pensar numa relação de ontem e hoje. Ao longo desse tempo longevo de trajetória artística, cultural e de vida, como é que o senhor olha o cenário cultural de Itabuna, do passado para o presente? Quais são os desafios, os potenciais que a gente tem hoje? Quais são as limitações que nós estamos enfrentando? Ao seu ver, ao longo da sua autoridade como alguém que transitou em vários tempos da nossa história, como é que está o cenário Grapiúna na nossa cultura? Olha, é uma pergunta pertinente, não é? Porque a gente, artista, né, está no meio. Mas veja, meu velho, eu acho que não se pode dimensionar o ontem, o hoje e amanhã. A cultura, a arte, de um certo modo, ela vai acontecer sempre. A arte não tem como objetivo entender ou explicar por que as coisas são como são. Ela existe o tempo todo. Nós temos artistas que estão lá em cima, na outra dimensão, e temos artistas agora que estão aqui fazendo as mesmas coisas de maneira diferente. Nós temos artistas espetaculares. É óbvio que nós vamos ter que falar sempre dos antigos, dos passados, mas nós temos muita gente boa. A arte não para. A arte, ela continua, vai continuar sempre. Eu acabei de ler um livro chamado Amendoeiras de Outono, do nosso romancista Adilson Machado, doutor, professor, advogado, não é? Que maravilhoso. Assim como também um livro de um jovem, me parece que ele fez filosofia na UESC, de Ricardo Matos, também um excelente baterista e professor de bateria. Que bacana. Ele escreveu um livro chamado... Duas gerações distintas. Distintas. Veja, se estamos lá no passado, chegamos agora nesse presente com artistas novos fazendo trabalhos maravilhosos. Aqui em Itabuna nós tivemos vamos ter sempre Valderice Pinheiro, tivemos tanta gente boa, Rui Power, um autor que ele diz coisas maravilhosas. Eu tenho alguns volumes dele que eu não estou lendo mais, porque devido estar sem visão, mas tá tudo que eu li está aqui na mente, não é? Tá gravado. Exato. E, enfim, o nosso Ciro de Matos, não é? Não é? Que pessoa que... O Telmo Padilha. Eu vou omitir alguns nomes porque Itabuna é um celeiro, aqui tem tudo. Então, nós temos que nos orgulhar. Então, o que eu quero dizer é que, como você perguntou, a arte não para. O passado está presente e o presente está projetando o futuro. Não é? Como eu estou acabando de dizer, jovens que estão escrevendo coisas lindas agora, que no futuro eles vão estar também, não é? É complicado, mas é verdade isso. A arte não para. Contínuo, né? Curso contínuo. E nós somos privilegiados porque temos
material humano para isso, para dar Claro, continuidade. claro. Não, acabei de ver agora, eu recebi agora um comunicado de um jovem formado em letras de Ilhéus, o Fabrício, que é da Receita Federal, que é um jovem inteligentíssimo, que já está preparando a sua escada, não é? Já está no segundo degrau, né? Tá vendo aí? Então é esse fluxo contínuo, essa longevidade que faz com que nós sejamos esses privilegiados de sorver do melhor da arte através dos talentos grapiunas. Mestre, uma outra pergunta. Ao longo desses 90 anos, pergunta mais filosófica, mas para beber da fonte da sua sabedoria, o que o senhor viu da vida? A vida? Olha, seria muita pretensão minha tentar definir o que é a vida. Mas para não deixar de falar, apenas falar, porque eu não vou explicar nada. O que eu vou dizer não vai ter explicação. A vida não é senão a cuja que vivemos a qual. É bem filosófico, inclusive, profunda essa resposta. Mestre, olhando para a sua trajetória, pensando no menino Sabará que encontrou as primeiras baquetas para poder fazer o som. Ah, essa história é maravilhosa. Eu já falei em algumas entrevistas, inclusive aqui nesse estúdio da nossa TVI, que quando eu entrei pela primeira vez, deixando de ser um homem do campo e me tornando um produto cultural urbano, na primeira boate que entrei em Ilhéus, a boate OK Night Club, eu vi um baterista chamado Carlito. Aquele instrumento, quando eu vi, não parei, não quis saber mais de boate nem nada, eu queria ver o instrumento. E ali, me parece que eu estava com idade de 15, 16 anos, 17 anos. Logo após para 18, eu fui para os Estados Unidos, passei 6 meses, entende? Aí quando eu vi aquela bateria sendo tocada por um baixinho, assim, meio estrábico, não é? Eu olhei para ele assim, não sabia quem era, a primeira vez que entrei, não é? Aí eu olhei assim e digo, puxa, que legal. Depois daquilo ali, não parei mais. Aprendi a tocar a partir dali, vendo ele tocar. Como eu disse, você aprende muito também observando, não é? Um registro histórico interessante, mestre, é de um período em que muito se colocou em destaque o artista regional, que foi o contexto dos anos 90, do Troféu Jupará. O senhor foi vencedor do Troféu Jupará. O senhor pode dizer para a gente, para quem principalmente não conheceu e não viveu aquela época, o que representou o Troféu Jupará na nossa região? Põe a foto para a gente, Rafa, do Troféu Jupará, que o mestre Sabará recebeu em 1997. Por aí. O Troféu Jupará, aquilo ali foi importantíssimo quando o Marcel Leal, não é, da Morena FM, não é? Sim, o Grupo Morena. Da Morena FM, pensou em fazer uma espécie de reconhecimento aos talentos, não é, da nossa região, em todos os níveis, teatro, música, pintura, escultura, não é? E isso foi maravilhoso. Aí está o troféu, e eu tive a oportunidade de receber isso como músico, não é? Então, foi um momento em que... E o melhor, né, mestre? Me perdoe, o melhor, voto popular. Sim. O Aldo Bastos esteve aqui, o nosso ator, diretor, ele disse assim, olha, eu nunca tinha recebido prêmio, olha só, Aldo Bastos, 50 anos de história também, um grande ícone da cultura. Também. Ele diz, eu nunca tinha recebido prêmio quando era júri dos pares, júris técnicos. Mas quando o povo foi definir, ele ganhou 9. Exato. Então, quer dizer, essa coisa do voto popular, eu acho que é um dos prêmios mais importantes, porque é o reconhecimento do seu público. Exato, porque o trabalho reconhecido, não é, pela comunidade, não é? Não é? Então, o Marcel Leal foi de uma perspicácia, ele sabia que era necessário fazer isso, e esse troféu, inclusive, abriu portas para que outros, não é, fizessem alguma coisa no sentido de, pelo menos, premiar alguns artistas, ou artistas de um modo geral, não é? Isso foi importante. É verdade. Eu quero celebrar mais uma vez aqui a presença do mestre Sabará conosco nessa Gente Grapiúna, na TVI, registrar o nosso reconhecimento, a sua longeva trajetória e dizer que nós somos orgulhosos por tê-lo como uma das referências, um dos pilares estruturantes da cultura da nossa terra. Mestre, para deixar aqui suas breves considerações de até logo, porque essa já é sua casa, fique à vontade, quantas vezes for fazer um retorno aqui, para nós vai ser motivo de orgulho, deixar uma mensagem para a nossa Gente Grapiúna.
Veja, é sempre um prazer vir aqui na TVI, porque é uma casa que quando eu cheguei pela primeira vez foi uma festa. E eu não abro mão, não é disso aqui. Olha, eu vou fazer minhas as palavras de um homem que conseguiu fazer o mundo pensar, o mundo inteiro refletir, o mundo inteiro rir, o mundo inteiro chorar, dizendo apenas que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaio. Portanto, faça tudo o que puder. Ria, cante, chore, dance, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. A nossa vai terminar com um aplauso ao mestre Savará. Obrigado. E sem mais palavras da minha parte, embevecido de tanta humildade, sensibilidade, sabedoria e talento, esse foi o Essa Gente Grapiona, sempre feito para você.